Leitura do livro Principais Julgados do STF e do STJ comentados, 2020, do professor Márcio André Lopes Cavalcante. Assista esse vídeo enquanto estiver dedicado a atividades que requerem pouca atenção. Controle de constitucionalidade 2.3. Decisão que permite que a empresa comercialize produtos em desacordo com as regras previstas em decreto federal e reserva de plenário. O que significa a regra da reserva de plenário? No chamado controle difuso de constitucionalidade, também adotado pelo Brasil, ao lado do controle abstrato, qualquer juiz ou tribunal pode declarar a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo no caso concreto. No entanto, se o tribunal for fazer essa declaração, deverá respeitar a cláusula de reserva de plenário. A chamada cláusula de reserva de plenário significa que, se um tribunal for declarar a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, é obrigatório que essa declaração de inconstitucionalidade seja feita pelo voto da maioria absoluta do plenário ou do órgão especial deste tribunal. Segurança jurídica. Esta exigência da cláusula de reserva de plenário tem como objetivo conferir maior segurança jurídica para as decisões dos tribunais, evitando que, dentro de um mesmo tribunal, haja posições divergentes acerca da constitucionalidade de um dispositivo, gerando instabilidade e incerteza. Origem. A Constituição Federal de 1934 foi a primeira Constituição brasileira a prever a cláusula de reserva de plenário. Sinônimos e previsão. A reserva de plenário é também conhecida como regra do full bench, ou full court, ou julgamento em banc, e está prevista no artigo 97 da Constituição Federal e nos artigos 948 e 949 do CPC. Artigo 97. Diz que, somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial, poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Artigo 948. Arguida em controle difuso a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público, o relator, após ouvir o Ministério Público e as partes, submeterá a questão à turma ou Câmara a qual competir o conhecimento do processo. Artigo 949. Se a arguição for rejeitada, prosseguirá o julgamento. Se for acolhida, a questão será submetida ao plenário do tribunal ou ao seu órgão especial, onde houver. Parágrafo único. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. O que é esse órgão especial mencionado no artigo 97 da Constituição? Em regra, o órgão máximo de um tribunal é o plenário, chamado de Tribunal Pleno, e que é formado, como o próprio nome diz, pela totalidade dos julgadores. Ocorre que nos tribunais maiores, no TJSP, no TJMG, existem centenas de desembargadores, o que dificulta a reunião de todos para que tomem as decisões. Diante disso, a fim de facilitar o funcionamento, a Constituição Federal previu que, se o tribunal possuir mais de 25 membros, exemplo, um TJ que tenha mais de 25 desembargadores,
poderá ser criado um órgão especial para exercer algumas atribuições administrativas e jurisprudenciais que seriam originalmente de competência do Tribunal Pleno. Veja a previsão constitucional. Artigo 93, inciso 11. Nos tribunais com número superior a 25 julgadores, poderá ser constituído órgão especial com o mínimo de 11 e o máximo de 25 membros, para o exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do Tribunal Pleno, provendo-se metade das vagas por antiguidade e a outra metade por eleição pelo Tribunal Pleno. Logo, o órgão especial do Tribunal, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, poderá declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, não sendo necessária a maioria absoluta de todos os membros do Tribunal. Controle difuso e controle concentrado. A exigência da cláusula de reserva de plenário aplica-se tanto no controle difuso como no controle concentrado de constitucionalidade. Vale ressaltar, contudo, uma sutil distinção. Para o STF, só se exige cláusula de reserva de plenário na hipótese de controle concentrado. No caso de controle difuso, não se exige. Para os demais tribunais, exige-se cláusula de reserva de plenário tanto no caso de controle difuso como concentrado. Não se aplica se o órgão fracionário declarar constitucionalidade da norma. Se o órgão fracionário do tribunal for declarar que determinada lei ou ato normativo é constitucional, não será necessário observar a cláusula de plenário, de reserva de plenário. Não se aplica a lei ou ato normativo se a lei ou ato normativo for anterior ao texto da Constituição Federal. Se uma lei ou ato normativo anterior à Constituição Federal é contrário ao texto constitucional, não dizemos que essa lei ou ato normativo é inconstitucional. Dizemos que ele não foi recepcionado pela Constituição. Nesse caso, não se está, portanto, fazendo controle ou juízo de constitucionalidade. Trata-se apenas de discussão em torno do direito pré-constitucional. Logo, não se exige o cumprimento da cláusula de reserva de plenário. Assim, por exemplo, o órgão fracionário de tribunal poderá discutir que uma lei não foi recepcionada pela Constituição Federal, não se exigindo uma decisão do plenário ou do órgão especial. Não se aplica se o órgão fracionário for apenas uma interpretação conforme. Não se exige o cumprimento da cláusula de reserva de plenário se o órgão fracionário se utiliza da técnica de interpretação conforme a Constituição. Isso porque, neste caso, não haverá declaração de inconstitucionalidade. Não se aplica para juízos singulares. O artigo 97 da Constituição Federal exige a cláusula de reserva de plenário apenas para tribunais. Logo, um juízo singular, exemplo, um magistrado que atua na primeira instância em uma vara, pode declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo sem qualquer exigência de quórum especial. Neste sentido, a norma inscrita no artigo 97 da Carta Federal, porque exclusivamente dirigida a órgãos colegiados do Poder Judiciário, não se aplica aos magistrados singulares, quando no exercício da jurisdição constitucional. STF, primeira turma, HC 69.921, ministro relator Celso de Mello. Não se aplica para turmas recursais ou colégios recursais. Nos juizados especiais, antigamente chamados de juizados de pequenas causas,
não se usa mais essa expressão. As causas são examinadas em primeiro grau por um juiz do juizado. O recurso contra a sentença proferida pelo juiz do juizado é julgado pela turma recursal, também chamada de colégio recursal. A turma recursal é um colegiado formado por 3 juízes. Não é formado por desembargadores, que tem a função de julgar os recursos contra as decisões proferidas pelo juiz do juizado. Funciona como instância recursal na estrutura dos juizados especiais. Vale ressaltar, contudo, que a turma recursal não é um tribunal. Logo, não se exige que cumpra a cláusula de reserva de plenário. Nesse sentido, o artigo 97 da Constituição diz: ao subordinar o reconhecimento da inconstitucionalidade de preceito normativo à decisão nesse sentido da maioria absoluta de seus membros ou dos membros dos respectivos órgãos especiais, está se dirigindo aos tribunais indicados no artigo 92 e aos respectivos órgãos especiais de que trata o artigo 93, inciso 11. A referência, portanto, não atinge juizados de pequenas causas e juizados especiais, os quais, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam na esfera recursal sob regime de plenário ou de órgão especial. Esta decisão é da segunda turma do STF, em agravo em recurso extraordinário, 792.562. Ministro relator, Teori Zavascki. Quando o STF vai julgar um recurso extraordinário, precisa cumprir o artigo 97 da Constituição Federal? A cláusula de reserva de plenário se aplica para o STF quando ele realize o controle difuso de constitucionalidade? Existem julgados afirmando que não. A vedação do artigo 97 da Constituição Federal não tem aplicação ao Supremo Tribunal Federal, cuja missão principal é a guarda da Constituição. O STF exerce, por excelência, o controle difuso de constitucionalidade quando do julgamento do recurso extraordinário via apropriada à discussão de violação constitucional ordinariamente realizado por suas turmas. O STF exerce, por excelência, o controle difuso de constitucionalidade quando do julgamento do recurso extraordinário, tendo os seus colegiados fracionários competência regimental para fazê-lo sem ofensa ao artigo 97 da Constituição Federal. Súmula vinculante 10. Além da previsão da Constituição Federal e do CPC, a exigência da cláusula de reserva de plenário é reforçada pela súmula vinculante 10, que tem a seguinte redação: viola a cláusula de reserva de plenário a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta a sua incidência no todo ou em parte. Esta súmula vinculante foi editada porque alguns órgãos fracionários dos tribunais, para tentar escapar da exigência do artigo 97 da Constituição, diziam que estavam afastando a incidência da lei ou do ato normativo, sem declarar expressamente a inconstitucionalidade. Era uma forma de burlar a previsão constitucional. Diante disso, o STF editou esse enunciado para coibir essa prática. Exceções à cláusula de reserva de plenário previstas na lei. Existem duas mitigações à cláusula de reserva de plenário, ou seja, duas hipóteses em que o órgão fracionário poderá decretar a inconstitucionalidade sem necessidade da remessa dos autos ao plenário ou órgão especial. A. Quando o plenário ou órgão especial do tribunal que estiver decidindo já tivesse manifestado pela inconstitucionalidade da norma. B.
quando o plenário do STF já tiver decidido que a norma em análise é inconstitucional. Essas exceções estão também consagradas no parágrafo único do artigo 949 do CPC. Parágrafo único do artigo 949. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. Resumo das hipóteses nas quais não se aplica a cláusula de reserva de plenário. 1. Se o órgão fracionário declarar a constitucionalidade da norma. 2. Se a lei ou ato normativo for anterior ao texto da Constituição Federal. 3. Se o órgão fracionário faz apenas uma interpretação conforme. 4. Para juízos singulares. 5. Para turmas recursais. 6. Para o STF no caso de controle difuso. 7. Quando o plenário ou órgão especial do tribunal que estiver decidindo já tiver se manifestado pela inconstitucionalidade da norma. 8. Quando o plenário do STF já tiver decidido que a norma em análise é inconstitucional. Veja agora o caso concreto julgado pelo STF com adaptações. A quarta turma do TRF da primeira região, ou seja, um órgão fracionário do TRF-1, ao julgar a apelação, permitiu que uma empresa comercializasse determinada espécie de cigarro, mesmo isso sendo contrário às regras do Decreto 7.212 de 2010. Embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade do decreto, a quarta turma afirmou que ele seria contrário ao princípio da livre concorrência, que é previsto no artigo 170, inciso 4 da Constituição Federal. Veja o trecho da decisão do órgão fracionário. Não se pode chegar a outra conclusão, senão a de que o referido decreto violou o princípio da livre concorrência. A decisão da quarta turma do TRF-1 violou a cláusula de reserva de plenário? Sim, ao desobrigar a empresa de cumprir as regras do decreto, afirmando que ele violaria o princípio da livre iniciativa, o que a quarta turma fez foi julgar o decreto inconstitucional. Ocorre que isso deveria ter sido feito respeitando-se a cláusula de reserva de plenário, conforme explicitado na súmula vinculante 10. A informação constou assim no informativo. O afastamento de norma legal por órgão fracionário de modo a revelar o esvaziamento da eficácia do preceito implica contrariedade à cláusula de reserva de plenário e ao enunciado 10 da súmula vinculante. STF, primeira turma, recurso extraordinário 635.088. Ministro relator Marco Aurélio. Temos que tomar cuidado para não confundir com esse outro entendimento. Não viola a súmula vinculante 10, nem a regra do artigo 97 da Constituição, a decisão do órgão fracionário do tribunal que deixa de aplicar a norma infraconstitucional por entender não haver subsunção aos fatos ou ainda que a incidência normativa seja resolvida mediante sua mesma interpretação, sem potencial ofensa à Constituição. A simples ausência de aplicação de uma dada norma jurídica ao caso sob exame não caracteriza, apenas por isso, violação da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal. Para caracterização da contrariedade à súmula vinculante número 10, o Supremo Tribunal Federal é necessário que a decisão fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal tomada como base dos argumentos expostos na ação e a Constituição. Segundo a ministra Carmen Lúcia, é possível que dada norma não sirva para desate do quadro submetido ao crivo jurisdicional,
para e simplesmente porque não há subsunção. Em palavras mais simples, a lei ou ato normativo não se enquadra no caso concreto. O tema não é muito simples e pode gerar confusão nos concursos. Portanto, cuidado com as seguintes afirmações, aparentemente contraditórias e que poderão aparecer em sua prova. Viola a cláusula de reserva de plenário, a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência no todo ou em parte. Essa sentença está correta. Da mesma forma, vejamos. Não viola a cláusula de reserva de plenário a decisão de órgão fracionário de tribunal que deixa de aplicar a norma infraconstitucional por entender não haver subsunção aos fatos, ou ainda que a incidência normativa seja resolvida mediante a sua mesma interpretação, sem potencial ofensa direta à Constituição. Esta sentença também está correta. Para que haja violação da cláusula de reserva de plenário, é necessário que o órgão fracionário do tribunal tenha afastado a lei ou ato normativo sob o argumento expresso ou implícito de que a norma infraconstitucional é incompatível com os critérios previstos da Constituição. Se o afastamento da lei ou ato normativo foi por causa de falta de subsunção, não há ofensa ao artigo 97 da Constituição Federal. Obrigado pela audiência, inscreva-se no canal, curta este vídeo, compartilhe nos grupos de interesse jurídico. Até a próxima!